E é comum, com o aumento da especificação, ou caso desejamos aqui que o manipulador transporte cargas mais rapidamente ou com maiores valores de peso, é necessário um aumento do custo da produção desse manipulador, com melhores atuadores, e também no aumento no tempo de desenvolvimento, é, com o uso de leis de controle mais complexos. Portanto, é interessante o estudo sobre como a especificação de determinado projeto afeta no desempenho da tarefa que ele exerce. Aqui, no caso, seria, por exemplo, a, a, a produção da fábrica como um todo. E, utilizando essa motivação no contexto do futebol de robôs, esse trabalho se propõe o estudo sobre a especificação de um robô SSL na tarefa de defesa de chute ao gol. E como que esse trabalho pretende fazer isso? A gente pretende utilizar um método de Monte Carlo para avaliar o desempenho. Aqui, como desempenho, é entendido a probabilidade do robô defender o chute. Para isso, vão ser escolhidas condições pseudo-aleatórias, condições iniciais para abordar os diferentes casos iniciais em que o robô vai estar inserido, simular essas, esses cenários e, a partir disso, obter uma média é, da, da probabilidade de defesa. E que essa média vai tender à média real pela lei de grandes números. Uma revisão de literatura sobre trabalhos relacionados, nós temos que Hansen e Bird, eles realizaram um estudo sobre utilizando o Monte Carlo para desenvolver veículos de lançamento para a NASA. E também a pesquisadora Chris Gatt realizou um estudo também para a síntese de robôs a partir da especificação da tarefa. Como foram escolhidos os parâmetros que vão ser passados para o projetista aqui do trabalho? Inicialmente, a gente vai considerar duas hipóteses para o robô. Primeiro, considere-se que a frente do robô é a posição onde está localizado o dispositivo de chute que ele possui, e que o robô ele possui 4 rodas, e que essas rodas são omnidirecionais. Ou seja, e considerando aqui que ela não desliza na direção de rotação, e que ela desliza perfeitamente na direção normal. Então, para isso, para obter os parâmetros, a gente vai mostrar primeiro sobre a modelagem desse tipo de robô. Por meio da cinemática do robô, aqui das relações geométricas, é possível obter uma relação entre a velocidade angular de cada uma das rodas e a velocidade resultante do robô como um todo. Aqui considera-se V como a velocidade paralela à frente do robô, Vn a velocidade normal e ômega a velocidade angular do robô. E aí obtém-se a equação 1, que relaciona a velocidade angular de cada roda com essas 3 componentes. E escrevendo essa relação na forma matricial, obtém-se a equação 2. Nesse caso, podem-se observar alguns casos patológicos. E aqui a gente vai considerar como isso 3 exemplos. Primeiro, no caso em que αi mais beta-i é igual a 0, o que significa que essa coluna vale 0. Aí, nesse caso, seria o mesmo que as rodas estarem alinhadas com o eixo de Vn. E, dessa forma, não é possível obter a componente V a partir das velocidades das rodas, que seria o, o que nós vamos tratar mais à frente. O segundo caso é quando o αi mais beta-i é dado por um kπ mais um π sobre 2, que no caso seria essa coluna igual a 0, e que seria equivalente às rodas estarem paralelas ao eixo da componente V. E também um terceiro caso seria em que essa coluna seria igual a 0, que o beta-i seria dado por um múltiplo de 90 graus, 90 e 120 graus. Nesse caso, as rodas estariam radialmente para fora do robô e não seria possível relacionar a velocidade das rodas com a velocidade angular do robô. Supondo que o robô a configuração do robô não está em nenhum desses casos patológicos, é possível obter uma pseudo-inversa de Moore-Penrose, dada pela essa expressão. E dessa forma é possível, então, obter a velocidade do robô, de V em ômega A partir da velocidade angular de cada uma das rodas, dada pela equação 3.
Dito isso, a gente vai primeiro abordar a dinâmica do robô para ver quais parâmetros são possíveis obter como requisitos e passar para o projetista. A gente vai começar utilizando a equação de Euler-Lagrange, apresentada na equação 4, em que a gente vai considerar como componente o ângulo de cada uma das rodas e o Q é a força, a força externa é o torque transferido para cada roda, a partir do motor. E também consideramos a perda do torque e o atrito viscoso de cada uma das rodas. Para o cálculo da energia cinética, para calcular o, o L igual a TU, a gente tem a equação 5, e que é possível transformar o VL, o vetor VL, utilizando a pseudo-inversa, e chegando assim na equação, no lado direito da equação 5, em que a matriz m ômega é dada pela essa relação. E também, dessa forma, como a gente considera o motor como uma força externa, a energia potencial desse sistema é igual a zero, fazendo com que, substituindo a energia cinética na equação de Euler-Lagrange, nós temos a equação 7, que relaciona a velocidade de cada uma das rodas angulares com o torque aplicado em cada uma das rodas. E que o B ômega aqui, no caso, é o coeficiente do atrito viscoso da roda. Agora, modelando a roda, para modelar o torque aplicado, transferido, a gente vai considerar que o motor é dado por um motor DC, e também consideramos que a tensão aplicada em cada um desses motores ela varia lenta o suficiente para que a componente indutiva possa ser desprezada. E dessa forma, a gente tem que o Rm é a resistência do motor e o Ki é o constante da força contra a eletromotriz e N é a taxa de redução do motor. Aí dessa forma, a gente somos capazes de chegar na equação 8 para o torque aplicado, no torque transferido para cada uma das rodas, o, o, o tau I, seria o torque transferido para a roda I, e que o Bm aqui, no caso, a gente está considerando o atrito viscoso do motor e o eta é a eficiência da redução. Substituindo essa equação na equação anterior, a gente consegue achar para a velocidade de cada uma das rodas a relação apresentada na equação 9, que relaciona a velocidade angular de cada roda com a tensão aplicada no motor de cada roda correspondente, em que AC e BC são dados para as seguintes equações. Certo. Agora, supondo que o robô ele vai utilizar um controlador proporcional integrativo para levar a velocidade de cada uma das rodas até uma velocidade de referência comandada pelos computadores, e também a gente supondo que o encoder de cada roda ele é capaz de retornar a velocidade real de cada das rodas, a gente chega na equação 10 para a tensão de cada um dos motores, em que Kp e Ki são as constantes do controle proporcional integrativo. Derivando essa equação, a gente chega na equação 11, que vai ser substituída na equação da dinâmica do motor, do robô. Chegando assim na equação 12, apresentada aqui. Simulando esse sistema para a velocidade de referência unitária em uma das rodas e zero e nas demais, a gente chega na resposta da grau apresentada nesses gráficos. Aqui é possível observar que o efeito de uma das rodas, do degrau unitário em uma das rodas nas demais, é, é bem menos significativa quando comparado ao sinal enviado. Com isso, a gente propõe uma aproximação utilizando modelos single input, single output, em que cada roda é influenciada apenas pela velocidade comandada na determinada roda. E aí podemos aproximar para o seguinte sistema de segunda ordem, para a velocidade. E para
não limitar o projetista na hora de projetar o robô, nós vamos, em vez de adotar parâmetros de constante de amortecimento e frequência natural, nós iremos adotar parâmetros de largura de banda e margem de fase. Dessa forma, caso o projetista deseja utilizar um controlador que nós assumimos ser proporcional integrativo, ele utilizar um controlador mais complexo, ele ainda assim consegue utilizar os parâmetros aqui é, determinados. E além desses parâmetros, é necessário também incluir limite de velocidade e aceleração, pois o atrito que a roda tem com o solo é limitado e também a velocidade é limitada devido à força contra-eletromotriz do motor. Para isso, uma forma mais rigorosa de realizar esse estudo seria considerar o limite de velocidade e aceleração diretamente em cada uma das rodas. Isso resultaria no, nas, na, na figura geométrica apresentada nessa figura, da limitação de cada uma das rodas. Nesse trabalho, a gente vai considerar uma simplificação dessa abordagem, em que nós vamos considerar o limite diretamente na velocidade linear do robô e na velocidade angular, gerando assim, digamos, a figura geométrica apresentada nesse slide, em que a velocidade linear em cada uma das componentes é dada por forma um formato de uma circunferência e a velocidade angular é desrelacionada. Além desses parâmetros, também são escolhidos parâmetros devido ao fato de que o controle de posição utilizado no robô é um controle discreto. E dessa forma, a gente adiciona um parâmetro de frequência de amostragem do controlador, aqui chamado de F-update. E também a gente considera que um parâmetro que de descasamento. Nesse caso, isso é uma variável aleatória que varia de 0 ao período de amostragem. O que é esse parâmetro de descasamento? Ele corresponde ao tempo entre o descasamento, entre o instante em que ocorre o chute e o instante em que ocorre a atualização do controle de posição. Dessa forma, caso o chute ocorra no instante t0, a posição do robô só será atualizada após o período de descasamento. E, além disso, também é considerado um parâmetro de atraso do sensor. Nesse caso, é considerado em que o erro de posição em que o controlador utiliza para atualizar o instante atual é um instante delay atrás do instante atual. E dessa forma, os parâmetros escolhidos são os parâmetros de largura de banda e margem de fase, a velocidade máxima e aceleração máxima, a velocidades angulares máxima e a aceleração máxima, e a frequência de amostragem e o atraso de sensor. Agora, como que vai ser feita a simulação para obter a estimativa do desempenho? Primeiro, considerando uma variável aleatória x, sendo um ensaio simulado, de tal forma que x seja zero, caso o goleiro falhe em defender, e 1, caso ele consiga. Assumindo, assim, que o valor esperado para esse ensaio, dessa forma, vai ser a própria probabilidade de defesa. Quando for realizado K ensaios dessa forma, é feito como estimativa do valor P, a soma de sucessos dividido pelo número total de ensaios. Assim, é possível ver que o valor esperado desse estimador é dado pela própria variável a probabilidade de sucesso. Sendo esse o número total de sucessos, é possível determinar um intervalo de confiança em que se a probabilidade de P estar dentro desse intervalo é maior que 1 menos alfa, sendo que 1 menos alfa aqui
é 95%. E, assim, o intervalo de confiança pode ser determinado pelo método de Cooper-Pearson, que é dado pela equação 20. Aqui, então, foi simulado considerando probabilidade real de 0,2 e de zero, variando o número de ensaios de 0 até o número de interesse, que é o que a gente utiliza, que é 10 a quinta. Dessa forma, podemos ver que para 10 a quinta ensaios, a estimativa já converge para um valor bem próximo do real. Assim, supondo que utilizamos 8 parâmetros e considerando uma discretização de parâmetros de 25, em que variando, escolhendo pontos entre o mínimo e o máximo de 25, e considerando um total de ensaio de 10 a quinta para cada estimação, veremos que a total de combinações necessário é dado pela equação 21, de 1,5 vezes 10 a 16. Isso é um problema, então, pois ao se elevar o número de parâmetros, eleva exponencialmente o número de combinações, então foi escolhida a escolha de separar quais os parâmetros analisados. Dessa forma, em vez de analisar todos os parâmetros conjuntamente, foram separados em 4 análises. Primeiro, para a velocidade de aceleração, depois para a margem de fase e largura de banda, depois somente para a frequência de amostragem e somente para o traço. Então, assim, supondo que para cada parâmetro vão ser escolhidos 25 pontos, e considerando o mesmo número de ensaios, nós obtemos um total de combinações de 1,3 vezes 10 oitava, que é 10 oitavas vezes menor que o caso anterior. Então, agora são feitas as seguintes hipóteses para realizar os estudos. Considera-se que a bola está inicialmente de 2 a 3 metros do centro do gol. Considera que o ângulo da bola é dado por uma variável aleatória uniforme entre entre o, o entre 0 a π. Considera que o alvo do chute é dado por uma variável aleatória entre cada um dos cantos do gol, e também considera que o goleiro ele percorre uma trajetória circular para interceptar a bola. Então, agora são consideradas 4 hipóteses para abordar os diferentes tomadas de decisões das equipes, em que primeiro considera 2 casos em que o ângulo inicial do robô ele é dado por uma variável uniforme de 0 a π, e 2 casos em que o robô está inicialmente alinhado entre a bola e o centro do gol, como esse caso aqui. E também considera que o raio da trajetória pode ser de meio metro ou de 1 metro. Para a análise dos parâmetros de velocidade e aceleração, é utilizado o integrador simples, apresentado nas equações 23, 23 e 24, supondo que o erro de posição é dado pela essa equação, e utilizando também a hipótese de que a frente do robô está radialmente para fora da trajetória, é possível obter a dinâmica de erro apresentada na equação 25. Dessa forma, a velocidade angular máxima e a aceleração angular máxima são dadas pela equação 26. E um possível controlador para levar esse erro para zero é apresentado aqui na equação 27, em que dado a velocidade, a variação do erro atual mais a projeção do erro futuro for maior que zero, ele retorna menos alfa, menos a aceleração máxima, e caso contrário, ele retorna a máxima aceleração. Para a segunda análise do sistema de margem de fase e largura de banda, é utilizado um sistema de segunda ordem, o que resulta no modelo de erro apresentado na equação 29. E, nesse caso, são considerados 2 controladores. Um controlador de tempo mínimo, dado pela equação 30, e um controlador proporcional, dado pela equação 31 e 32. Para a determinação do ganho do controlador proporcional, é utilizado o ganho que minimiza o erro final. E para determinar isso, foi utilizado Monte Carlo para determinar a distribuição do erro inicial e do tempo, e assim foi feito determinado por meio da equação 33. Isso foi realizado para cada um dos casos propostos. Para a análise da discretização e do atraso, foi considerado um modelo de segunda ordem, com controle proporcional, e também foi considerado que o robô ele mantém o nível, o zero order hold, ele mantém o nível de controle
para entre 2 instantes de amostragem. Para a análise da discretização, no caso sem atraso, foi considerado, então, a lei de controle se torna da forma da equação 34, em que ele retorna zero até o instante em que o t é maior do que o tempo de descasamento, e a partir de então ele retorna o menos kp vezes o erro no último instante. No caso com atraso, ele retorna zero até em que a informação atrasada seja maior do que o t igual a zero, e que também o tempo ele já tenha, considerando também aqui o tempo de descasamento, que pode ser obtido pela equação 35. A partir disso, a gente obteve os seguintes resultados. Para a análise de velocidade e aceleração, esses foram a estimativa de probabilidade obtidas, e que é possível ver que para velocidades máximas maiores de 1 metro por segundo, a probabilidade de defesa tende a saturar. Esse comportamento não é observado na aceleração, e também sugerindo que acelerações maiores alcançariam maiores valores de probabilidade. Contudo, esse intervalo foi escolhido com base no que é atingível por robôs dessa categoria. Também é possível observar que, mesmo quando a velocidade e a aceleração são nulas, a probabilidade não é zero, significando que, mesmo com o robô parado, existe uma chance do robô defender, devido o ângulo em que o atacante chuta a bola é dado por uma variável aleatória. Nesse caso, a gente também observa que os casos em que o robô está inicialmente alinhado com a bola obtém probabilidade de defesa maiores. Certo. Para análise agora de largura de banda e margem de fase, a gente vai considerar a análise primeiro utilizando o fator de amortecimento e frequência natural e, em seguida, obter os valores dos parâmetros desejados. Nesse caso, utilizando o controle proporcional, nós podemos observar que a probabilidade máxima de defesa obtida convergiu para valores próximos da análise anterior, tendo atenção para uma região em que a frequência natural e o fator de amortecimento são próximos de zero. Isso decorre pois o ganho de proporcional, nesse caso, ele precisa ser limitado para que o robô não, para que o controle de posição seja estável. E também para a análise do controle de tempo mínimo, nós observamos que ele satura em valores próximos dos observados nas análises anteriores, mostrando que mesmo com a restrição em que a composição final e a velocidade final e aceleração finais nulas, ele ainda assim consegue um bom resultado. Aí agora, para a análise da discretização, foi utilizado aqui o controle proporcional, e é observado que a partir em que foi considerado períodos de 60, 30 e divisores desses valores, que é 15, 7,5 e 3,75. É observado que a partir de 30 Hz a probabilidade de defesa tende a saturar e satura para valores próximos dos obtidos nas análises anteriores também. Dessa forma, foi escolhido o requisito de 30 Hz e que foi utilizado para a análise do atraso. E para o atraso, nós podemos observar que o atraso, a probabilidade de defesa decresce rapidamente com o aumento do atraso, e que, sendo assim, não é possível utilizar a estratégia de buscar um valor de atraso tal que a probabilidade sature. Então, nesse caso, é proposto apenas que o projetista busque o menor atraso possível, o que também decorre da análise escolhida, pois o chute ocorre num instante muito pequeno, então um atraso considerável e demora bastante, afeta bastante o tempo de reação que o robô possui. Dessa forma, os requisitos podem ser resumidos nessa tabela, e que foi proposto de 5 metros por segundo, 5 radianos por segundo, e acelerações de 4 metros por segundo ao quadrado e 4 radianos por segundo ao quadrado.
uma margem de fase de 33 graus e uma largura de banda de 22 Hz e uma frequência de amostragem de 30 Hz, enquanto o atraso é, é apenas proposto que seja o menor possível. Com isso, a gente consegue concluir que os requisitos aqui propostos são requisitos atingíveis para robôs dessa categoria. Os resultados aqui são consistentes com os esperados e entre si também, e que o método que é desenvolvido ele pode ser ampliado para novos requisitos e aplicado em diferentes cenários. Como trabalhos futuros, a gente propõe o estudo de outros parâmetros, como, por exemplo, levar em consideração a resolução da câmera no efeito no controle de posição do robô e também considerar o ruído de posição na câmera. E também propomos o estudo expandir esse método para outras tarefas dessa mesma competição, como, por exemplo, seguir uma trajetória e realização de flits ao gol. Essa é a bibliografia utilizada nesse trabalho. Ok, obrigado, Gabriel, por ter conseguido